Olá, ao receber na terça-feira o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, que levou uma proposta para o futuro da faixa de Gaza, apoiada pelos países árabes aliados dos Estados Unidos, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou totalmente a criação de um Estado nacional para o povo palestino. Não vamos repetir os erros de Oslo, declarou o chefe de governo de Israel. Falava dos acordos de 1993 e 1994, que criaram a Autoridade Nacional Palestina e entregaram a ela parte do controle da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Nesta quarta-feira, Blinken se encontrou com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, em Ramallah, na Cisjordânia. Abbas vai a Amman, na Jordânia, para uma reunião com o rei Abdullah II da Jordânia e o ditador do Egito, Marechal Abdel Fattah al-Sisi, em pauta a independência da Palestina, que Israel não aceita. A Arábia Saudita está disposta a fazer a paz com Israel, mas exige o fim da guerra e a criação de um Estado palestino, noticiou o jornal The Jerusalem Post na terça-feira. Mas Bibi Netanyahu é refém do governo mais extremista da história de Israel, com ministros que querem expulsar os palestinos, anexar toda a Cisjordânia e recolonizar Gaza. É a fórmula para não acabar com esta guerra sem fim, que não tem solução militar. Com 3 processos de corrupção, fraude, corrupção e abuso de poder que podem mandá-lo para a cadeia, Netanyahu precisa do apoio dos extremistas e da guerra para não cair e não ter de enfrentar a justiça. Ele tem interesse em prolongar a guerra por meses e enfraquecer o presidente Joe Biden. Bibi aposta na vitória do ex-presidente Donald Trump na eleição presidencial de novembro nos Estados Unidos. Trump, um neofascista, é aliado incondicional de Israel. A Casa Branca não apoia um cessar-fogo imediato no momento, sob o argumento de que favoreceria o Hamas. A estratégia da extrema-direita de Israel de reeditar a Guerra da Independência para redesenhar a realidade demográfica e geopolítica, como em 1948, e a paciência do Irã em explorar o conflito para que não tenha solução, colocam o Oriente Médio e o mundo numa direção muito perigosa, observou Paul Salem, diretor-presidente do Instituto do Oriente Médio, um centro de pesquisas com sede em Washington, nos Estados Unidos. E os Estados Unidos se mostram incapazes de influenciar qualquer um dos dois lados nesta guerra. O exército de Israel intensificou os ataques a Khan Yunis, a maior cidade do sul da faixa de Gaza, onde acredita que estejam os líderes do Hamas, Mohammed Deif e Yahya Sinwar, os responsáveis pelo ataque. O exército de Israel encontrou na cidade de Buraij a maior fábrica de foguetes do movimento de resistência islâmica, o Hamas. A fábrica estava escondida no subsolo, sob a principal estrada que liga o norte ao sul do território palestino. O líder supremo do Hamas, Ismail Haniyeh, que vive no Catar, pediu aos países árabes que forneçam armas ao grupo, que vive no Catar, longe da guerra. Os Estados Unidos e aliados abateram 21 drones disparados no Mar Vermelho pela milícia Houthi, apoiada pelo Irã na guerra civil do Iêmen. Os Houthis realizaram pelo menos 24 ataques a navios de carga desde 19 de outubro. O Conselho de Segurança das Nações Unidas discute hoje um projeto de resolução dos Estados Unidos condenando os Houthis e exigindo o fim imediato dos ataques no Mar Vermelho. O texto não cita o Irã, que é o patrocinador dos Houthis. Na semana passada, Israel anunciou a retirada da faixa de Gaza de 5 brigadas, no total de cerca de 20 mil soldados. Israel não dá números exatos, mas é uma estimativa. Seria o início de uma nova fase da guerra, com ações localizadas de forças especiais, de comandos contra alvos específicos, com menos bombardeios maciços.
Em 95 dias de guerra, 23.210 palestinos morreram em Gaza e mais de 59 mil foram feridos. Israel está sob pressão para não matar menos inocentes. 1.139 israelenses estrangeiros foram mortos no ataque terrorista que iniciou a guerra em 7 de outubro e cerca de 250 foram sequestrados. 186 soldados israelenses morreram até agora na invasão de Gaza. Muitos em fogo amigo dos seus próprios companheiros. O jornal liberal israelense Haaretz pediu investigação sobre a história de que um tanque israelense atacou uma casa no kibbutz Eber, onde os terroristas usavam israelenses como escudos humanos. Os terroristas dispararam uma granada de foguete e um tanque disparou 2 vezes contra a casa, onde havia 14 israelenses. Só 2 sobreviveram. Isso remete à diretriz Hannibal, adotada de 1996 a 2016 pelo Exército de Israel, para evitar a captura de soldados e negociações com terroristas que sempre exigem, em troca, a libertação de um número muito maior de milicianos. Em 2011, o soldado Gilad Shalit foi trocado por 1.021 presos palestinos, entre eles o atual líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, acusado de ser o mentor do ataque de 7 de outubro. O objetivo da diretriz Hannibal é resgatar os soldados no momento da captura, mesmo que isto coloque em vida os soldados e os reféns. Se o veículo e os captores não pararem diante de uma ordem de prisão, devem ser atacados mesmo com risco para os soldados. Em 2011, o então comandante das Forças de Defesa de Israel, general Benny Gantz, ex-vice-primeiro-ministro, que hoje faz parte do gabinete de guerra, declarou que a diretriz não permitia matar soldados para evitar capturas ou sequestros. Em 2016, o então comandante-em-chefe das Forças Armadas de Israel, Gadi Eisenkot, revogou a diretriz Hannibal oficialmente, mas agora, enfim, há suspeita de que tenha sido usada. Ao mesmo tempo, aumenta a tensão com a milícia fundamentalista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus. Israel matou o vice-líder do Hamas num ataque a um reduto do Hezbollah em Beirute, a capital do Líbano, em 2 de janeiro. E 2 altos comandantes do Hamas, o Issam al-Tawil, na segunda-feira, e Ali Hussein Bard, acusado de disparar dezenas de drones contra o norte de Israel na terça-feira. O Hezbollah nega que Bard tenha morrido. A milícia libanesa respondeu com ataques de drones explosivos contra um centro de comando de Israel, com o risco de ser o início de uma guerra total. O governo dos Estados Unidos teme que os soldados que saem de Gaza sejam enviados para o norte de Israel, na fronteira com o Líbano, para a guerra contra o Hezbollah, que até agora é um conflito de baixa intensidade, com troca de fogo de artilharia dos 2 lados, sem se transformar numa guerra total. Mais 4 milicianos do Hezbollah foram mortos, elevando o total desde o início da guerra para 158, de acordo com o jornal libanês L'Orient Le Jour. A proposta levada pelo secretário Blinken a Israel, com as exigências dos árabes, inclui garantias de segurança a Israel, a integração de Israel na região com os países aliados dos Estados Unidos e um governo palestino unificado em Gaza e na Cisjordânia, como um início de um caminho de uma negociação para a criação de uma Palestina independente. Com o projeto Arábia Saudita 2030, o príncipe herdeiro, primeiro-ministro ditador saudita, acusado de mandar esquartejar o jornalista Jamal Khashoggi em 2018, o príncipe Mohammed bin Salman quer preparar o país para a era pós-petróleo. Seu sonho é transformar a Arábia Saudita numa grande Dubai. Para isso, precisa de paz no Oriente Médio. Em março, a Arábia Saudita, março do ano passado, fez um acordo com o seu maior inimigo, o Irã, em uma negociação intermediada pela China. Antes da guerra, a Arábia Saudita estava prestes a reconhecer Israel. Esta foi uma das causas dos ataques do Hamas, além dos 16 anos do cerco a Gaza, da intenção do atual governo de Israel de anexar a Cisjordânia e da atividade cada vez maior dos colonos e também das forças de segurança de Israel na esplanada das mesquitas no setor árabe de Jerusalém.
Na quinta e na sexta-feira, o Tribunal Penal Internacional vai examinar a denúncia da Arábia Saudita de que Israel comete atos de genocídio na faixa de Gaza. A denúncia sul-africana quer que o tribunal ordene Israel a cessar fogo imediatamente, a parar de matar e de causar o que chamou de graves danos físicos e mentais ao povo palestino em Gaza, e a não impor condições de vida que possam causar a destruição física dos palestinos. A Bolívia, a Jordânia, a Malásia e a Turquia apoiam a petição da África do Sul contra Israel. Vários discursos de líderes israelenses têm tom genocida. Em 16 de outubro, Netanyahu declarou na Knesset, o parlamento de Israel, que esta é uma luta entre os filhos da luz e os filhos das trevas, uma luta da humanidade contra a lei da selva. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, descreveu o conflito como um combate contra animais humanos e ameaçou fazer um bloqueio total de Gaza, deixando o território palestino sem água, eletricidade, comida e sem gás. Os ministros mais extremistas de Israel não param de pedir uma limpeza étnica na faixa de Gaza, enquanto o governo de Israel desumaniza os palestinos para, de certa forma, justificar a matança. A rabina progressista Sharon Brous, de Los Angeles, diz que os judeus, por sua história, precisam entender o problema dos palestinos. O Equador está em chamas depois da fuga no domingo de Adolfo Macias, vulgo Fito, chefão da principal máfia do tráfico de drogas no país, Los Choneros, aliada do cartel de Sinaloa do México, mais poderoso do mundo. O presidente Daniel Noboa decretou o estado de emergência. Na terça-feira, traficantes invadiram um programa de televisão que era transmitido ao vivo em Guayaquil, a maior e mais rica cidade equatoriana, e aterrorizaram estudantes numa universidade e professores numa universidade. Os invasores da TV foram presos. O governo equatoriano declarou guerra aos narcotraficantes que mataram um candidato à eleição presidencial do ano passado, Fernando Villavicencio. O Equador tem uma fronteira com a Colômbia e o Peru, os maiores produtores da folha de coca e de cocaína, e se tornou um centro importante do tráfico de drogas nos últimos anos. Houve uma série de motins em prisões que permitiram a fuga de Fito quando estava para ser removido para uma prisão de segurança máxima. 2023 foi o ano mais quente em 100 mil anos de história. A temperatura média ficou 1 grau e 48 centésimos acima da média mundial. Acima da média anterior à Revolução Industrial. O jornal inglês The Guardian noticiou que mais de 5% das emissões dos gases que agravam o aquecimento global são causadas por guerras e por atividades militares, pelos treinamentos militares. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. A paz esteja convosco. Salam aleikum, em árabe. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau, tchau.